Mas quando eu olho o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, e olho o elenco do outro time, que no caso agora é o Estudiantes, para mim o favoritismo do Flamengo é muito grande. Se o Flamengo jogar normal, como é a característica de cada jogador, como é o estilo do Felipe Luiz, como nós já vimos nos melhores momentos, que é a maioria das vezes, se o Flamengo fazer uma partida normal do talento do elenco, não tem jogo. Para mim não tem jogo. Ganhar as duas partidas. Se jogar normal, não estou falando para fazer uma partida extraordinária, hein? Estou falando para, igual Juventude, meter 6, meter 7, meter 8 e tal. Não, estou falando jogar uma boa partida. Não tem jogo, na minha visão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Mengão, né? Como a imprensa paulista vem analisando o próximo confronto do Flamengo na Libertadores. Um jogo bem importante, bem difícil, não será fácil. O jogo da volta em especial, né, o daí do Flamengo pra mim é bem favorito, porque joga no Maraca. Porém, na Argentina não vai ser fácil, então o Flamengo tem que conseguir um bom resultado já na ida. E até os paulistas ali, até a mídia rival, elogiou o Flamengo e cravou o Mengão como favorito. E é isso que vamos ver. A partir de agora, os elogios da imprensa para o time do Felipe Luiz. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E o link lá do News do Esporte, né, o News Esporte, lá no canal do UOL, estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Então vai o ano que vem para Libertadores. Isso, exatamente. Nunca mais para Libertadores. Olha, o Flamengo, a gente falou aqui também, tem os confrontos contra o Estudiantes, ele vai se prepara para encarar esse jogo. O primeiro jogo é no Maracanã, porque a primeira fase do Flamengo foi ruim, né? Teve tropeço no meio do caminho e tal. Agora, se o Palmeiras pode ser apontado como favorito contra o River, o Flamengo contra o Estudiantes me parece que também é bem favorito, não é, o Mauro? Tá líder do brasileiro. Dos brasileiros, acho que tem uma tarefa menos complicada pela frente, né? O Estudiantes não está na fase boa, terá desfalques, inclusive, perdeu um zagueiro que se machucou, lá o Gonzalez Pires, no jogo com o River Plate. O time não vem muito bem. Segundo jogo, eles jogam em casa, mas o Flamengo tem condições de fazer uma vitória, talvez até por mais de um gol. Acho que a missão do Flamengo tem que ser vencer e buscar muito um segundo gol, pelo menos. Isso. Se fizer um 2-0, um 3-1, eu acho muito difícil ser eliminado do jogo de volta, porque aí o Estudiantes vai jogar muito fechado. E acho que na volta, se ele não perder por mais de um gol, ele joga fechado de novo. Se perder por 1-0, joga por uma bola em casa, trancadinho ali, com toda a cautela, para não tomar outro gol. E vai tentar achar um gol, levar para os pênaltis e tal. Se perder de 2, aí não tem como, né? Você tem que mudar o seu comportamento. Aí isso pode ser bom para o Flamengo. Então, pensando no confronto, acho que a missão é vencer, mas tem que lutar muito para fazer mais de um gol. E repetir o comportamento que teve contra o Internacional, exceto pela não conversão do domínio em mais gols. Foi só 1-0. Né? Embora tenha dominado o primeiro tempo assim, amplamente, o Inter nem passava do meio campo. Eu imagino que vai ser um jogo muito parecido com o jogo contra o Inter, o jogo de ida no Maracanã, que foi 1-0. Te parece, Danilo? Eu acho que, como concordo 200% com o Mauro, que o Flamengo dos brasileiros é que tem a missão mais fácil. E eu acho que a gente não vai ver dessa vez o que a gente já viu o Flamengo fazendo contra o Olímpia e Peñarol, quando tinha time melhor e não se classificou. Acho que essa equipe já mostrou que tem outro perfil, com o Jorginho, com o Saul, uma equipe também que tem a experiência, os caras vão saber, os caras vão olhar, eles não vão sentir o peso do jogo. Acho que o time já mudou bem esse perfil, então eu vejo o Flamengo, para mim, olhando essa chave, eu já vejo o Flamengo muito, mas muito próximo da final. Sei que tem que respeitar, é um campeonato argentino que ele vai enfrentar e tal, mas o Flamengo é melhor que os 3 times que estão lá do outro lado da chave. Acho que vai passar do Estudiantes. Claro que se não conseguir um resultado hoje, aí vai se complicar para ter que ir para a Argentina. Mas eu vejo o Flamengo hoje resolvendo ali com uns 2-0 e tal. E aí depois segurando o jogo na Argentina. Acho que não vai ser muito sofrido, não. Acho que o próximo sofrimento do Flamengo vai ser na final. Aí ou contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, ou contra o River. E aí, Casão? Então, cara, é complicado eu falar do Flamengo, porque eu tenho uma tendência... Eu sou apaixonado pelo tipo de jogo do Flamengo. Não desse. Da escola do Flamengo. Sim. Né? Então, eu sempre acho o Flamengo favorito contra os outros. Sabe, você pergunta, Flamengo favorito. Daí o Flamengo perde do Olímpia ou é eliminado por não sei quem, aí joga na outra semana, você pode perguntar pra mim, parece que não aconteceu nada. Eu acho o Flamengo favorito. Eu acho o Flamengo favorito contra todo o time. Todos os times. Eu acho que o jogo mais complicado pro Flamengo é Palmeiras.
Assim, de... Se cara, enfrentarem. pode acontecer qualquer coisa. O Flamengo pode se complicar, como já se complicou. Pode ganhar só de 1-0, como o Mauro falou, contra o Inter, ir lá e sofrer pra caramba. Pode acontecer qualquer coisa. Mas quando eu olho o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, e olho o elenco do outro time, que no caso agora é o Estudiantes, pra mim o favoritismo do Flamengo é muito grande. Se o Flamengo jogar normal, como é a característica de cada jogador, como é o estilo do Felipe Luiz, como nós já vimos nos melhores momentos, que é a maioria das vezes, se o Flamengo fazer uma partida normal do talento do elenco, não tem jogo. Para mim não tem jogo. Ganhar as duas partidas. Se jogar normal, não estou falando para fazer uma partida extraordinária, hein? Estou falando para, igual a Juventude, meter 6, meter 7, meter 8 e tal. Não, estou falando jogar uma boa partida. Não tem jogo, na minha visão. Ô, Mauro, Mas só uma coisa, mas eu acho o Racing perigoso. Se jogar Flamengo e Racing, eu acho mais perigoso do que Estudiantes. eu ia até projetar esse negócio sobre qual que adversário seria menos pior para o Flamengo. Agora, ô Mauro, você sempre alerta aqui, você sempre fala, vocês não desprezem a capacidade da flamengada do Flamengo, que acontece, toda hora acontece e tal. Até na primeira fase teve uma flamengadinha quando ele foi muito Flamengo mal. é dono, né? Contra Central Córdoba foi um negócio. É que no fim não... Mas quase foi eliminado. né? Quase. Foi se classificado no Jogou com último a jogo. faca no pescoço todos os jogos Todos os depois. jogos, por conta daquilo. O Flamengo, quando perdeu para o Central Córdoba, era Flamengo e LDU para classificar. Isso. Aí, de repente, botou mais um na roda. Isso. Aí ficaram os três brigando por 2 vagas. Era para os dois se classificarem ali. O Central Córdoba ia ficar brigando para ser terceiro e para Sul-Americana, como foi. Mas aquela derrota comprometeu tudo. E no fim das Então- contas, a LDU acabou primeira do grupo, né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer, a minha sensação, eu queria ouvir de você, é que, não que o Flamengo não possa errar ou perder e tal, mas que tem um nível de concentração e de coisa que parece que esse negócio... Por exemplo, teve um empate contra o Grêmio, é verdade, mas o Flamengo não fez mais nessas horas, depois dessa aí, da primeira fase. Me parece um time mais... A diferença é que assim, o trabalho nos 2 últimos anos, ele já tinha problemas, né, dos técnicos. São Paulo, naquele momento, ele já tinha problemas, né? Já sabemos até qual, né? A partir daquela confusão toda que houve lá em Belo Horizonte, com o preparador físico e tal. E aí o Flamengo fez um jogo contra o Olímpia, ganhou de 1-0, e meio que se acomodou com 1-0. Não martelou, não buscou um outro gol e tal, ficou ali 1-0. Aí fez 2-0 no agregado, né? Isso. 2 gols do Bruno Henrique. E aí toma 3 gols de cabeça, né? O time estava uma bagunça. O São Paulo insistindo no goleiro que não deveria ser titular, falhando em gols, a defesa muito mal, enfim, tomou a virada. O Olímpia é super mobilizado, o Flamengo parece que está jogando pré-temporada. E os caras jogando o jogo da vida deles. O Olímpia com transfer ban, cheio de problema. Aquilo foi um vexame, uma coisa vergonhosa. E no ano passado, também o time já não estava tão bem com o Tite, né? Tinha algumas questões. Perdeu um caminhão de gols, tomou um gol no começo do Peñarol. O Flamengo nunca fez um gol no Peñarol na história da Libertadores. Nunca fez um gol. Já jogou, acho que 8 partidas, 6 ou 8 partidas. Aí perde de 1-0, chega no jogo de volta novamente, tem oportunidade, não consegue nem empatar, é eliminado. Dessa vez, acho que está muito mais concentrado, muito mais bem preparado. E esse jogo aí, até o Felipe Luiz citou essa partida na coletiva depois do jogo de domingo com o Juventude. Ele lembrou dessa partida. Eu acho que foi o alerta. Me parece que eles estão vacinados. Que naquele jogo até uma pessoa lá de dentro do clube me falou depois. A falta de mobilização contra o Central Córdoba, eu não vi nem no Campeonato Carioca contra o Maricá. Assim, os caras entraram... porque o Gerson ficou no banco, não foi isso. O time não jogou mobilizado. Entrou no jogo de Libertadores, mas faz um jogo qualquer. Quando viu, estava 2-0. Aí começou a correr atrás, não conseguiu nem empatar o jogo, trouxe esse time para a briga por uma vaga e ficou ali até o final, sofrendo para se classificar. Acho que a lição foi aprendida, né? E o time está num estágio melhor do que estava naquele momento também. As transformações que o elenco passou, saída de jogador, saiu do lado direito, né? O Wesley Gerson, o lado direito inteiro foi embora. Isso. Então você tem hoje outros jogadores, um outro momento, mas me parece que o time está muito mais mobilizado, concentrado e consciente dos perigos. Eu acho pouco provável que tenha uma flamengada. Mas tem que jogar e tem que fazer gol, tem que vencer o jogo para poder avançar. Na minha visão, analisando friamente, o Flamengo tem, não vou dizer obrigação, mas também tem que chegar nessa final. Sim. Por várias razões. Pelos vexames dos 2 últimos anos e pelo caminho. O caminho é muito favorável. É muito mais fácil, é mais fácil do que o do Palmeiras. Não vou dizer muito, vai. É mais fácil que o do Palmeiras. O Palmeiras, se passar pelo River,
ele vai pegar o São Paulo, é um clássico, sempre tem todas as questões do clássico. São Paulo eliminou o Palmeiras há poucos anos agora, 2 anos seguidos em Copa do Brasil. Então, é outra história, sempre é um jogo chato. Acabou de cair para o Corinthians 2 vezes. Sim. Então, o São Paulo seria outra história, como se fosse um Fla-Flu. O Flamengo tem mais time, tudo bem, mas você apostaria que no Fla-Flu, numa semifinal de Libertadores, o Fluminense poderia ganhar? Poderia ganhar, mesma coisa. E a LDU tem todas as questões de altitude, tudo. É um jogo mais chato do que, acho eu, do que pegar o Racing ou o Vélez na Argentina. Agora, com relação à semifinal, qual time é melhor, o Racing ou o Vélez? Cara, o Vélez vinha jogando mais que o Racing. O Racing ontem venceu. O Racing é um time de 2 caras. É um time que vai mal no argentino muitas vezes, mas nesses jogos ele se mobiliza. Mas acho que o Flamengo é muito melhor que os dois. É muito melhor que os dois. Eu acho que tem, assim... Tem tudo para passar. Se jogar sério, não tiver flamengada, jogar mobilizado, não tiver uma expulsão, uma bobagem, uma coisa que muda o curso da história, ele tem tudo para chegar na final. Não é todo ano que vai ter essa chance, não. Porque assim, são 3 times campeões da Libertadores e tal, mas são muito inferiores ao Flamengo. Se pegar os elencos, comparar, a diferença é grande. É a história que a gente fala sempre da sorte na bolinha. Quando você tem a sorte, você tem que passar por cima. Como disse o Mauro, não é toda hora que vai ter um caminho desse. O Flamengo podia estar enfrentando um River hoje. Diferente, né? Ele está do outro lado da chave. Aliás, se fosse o primeiro colocado da chave, ele teria enfrentado o Botafogo. Ele teria jogando com o São Paulo. E agora, se passasse, estaria enfrentando o São Paulo, né? Tem isso mesmo, é verdade. Bom, e o São Paulo que joga amanhã contra a LDU. Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise, né? Deixa o like, inscreva-se, comente também o que vocês acharam. É bem interessante parar para ver ali como o Flamengo tá se comportando nos últimos jogos, né? Como o Flamengo vem passando por cima. Realmente tá se criando um abismo entre o Flamengo e seus adversários. Nós vemos isso no domínio do Mengão, né? Quando pegou times mais fracos, atropelou. E quando não atropelou, perdeu ali pro Grêmio naquele... Na verdade, perdeu ponto pro Grêmio naquele lance ali do pênalti. Mas o Flamengo amassando o jogo inteiro. Contra o Juventude, mais um domínio impressionante do Flamengo. E deve ser assim de novo contra o Estudiantes. O Flamengo não pode flamengar, como o próprio Mauro César brinca, foi até citado isso no vídeo, né? Não pode dessa vez, tem que ir pra cima, fazer um excelente resultado, ficar tranquilinho, para que a gente possa passar pelo menos com um pouco mais de tranquilidade nessa fase da Liberta. Deixa o like, inscreva-se, comente, você concorda, discorda do que foi dito, concorda com o Casagrande? Opine aqui nos comentários, daqui a pouco voltaremos. Valeu!